na parte de quinta-feira, o homem saudável no inferno. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 9 e vamos ler os versos 42 em diante. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. Jesus está falando aqui de escandalizar os filhos e filhas de Deus. Os pequeninos são as pessoas que amam a Jesus e que não devem ser escandalizadas. Verso 43, e se a tua mão te escandalizar, corta-a, melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Queridos, Jesus está usando aqui uma hipérbole. Jesus não está falando para você cortar a sua mão, mas Jesus está usando aqui uma hipérbole, um exagero, uma ilustração exagerada para mostrar que é importante você romper com o pecado. É importante você romper com defeitos pecaminosos, com hábitos pecaminosos, porque o céu é mais importante. Faça qualquer coisa para romper com o pecado, para quebrar o domínio de Satanás sobre você. E a única segurança é íntima comunhão com Jesus Cristo. É íntima dependência de Jesus Cristo. E o verso 45, Jesus diz, se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus está claramente dizendo, ai do mundo por causa dos escândalos. Os escândalos virão, mas ai daqueles pelos quais vem o escândalo. Nosso Salvador Jesus é exposto ao vitupério quando pretendemos servir a Jesus Cristo, mas estamos representando mal o caráter de Jesus Cristo. Multidões são enganadas, induzidas a falsos caminhos por pessoas que usam somente o nome de Jesus, mas negam o caráter de Jesus. Qualquer hábito, qualquer prática pecaminosos capaz de trazer desonra para Cristo convém ser posto de lado. Seja qual for o sacrifício, aquilo que desonra a Deus não pode ser benéfico à alma. A bênção do céu não pode seguir qualquer homem no violar os eternos princípios do direito. E um pecado alimentado é suficiente para operar a degradação do caráter e desencaminhar os outros. Se o pé ou a mão seriam cortados, ou mesmo um olho seria arrancado para salvar o corpo da morte, da perdição, quanto mais zelosos deveríamos ser em lançar fora o pecado, romper com ele, porque ele traz morte para a nossa vida espiritual. Quando vemos a Jesus, um homem de dores, familiarizado com os trabalhos, esforçando-se por salvar os perdidos, sendo rejeitado, sendo escarnecido, sendo expulso da cidade, até que se cumprisse a sua missão, quando contemplamos Jesus Cristo no Getsêmani, suando grandes gotas de sangue, quando contemplamos Jesus na cruz, morrendo em agonia, quando vemos isto, não mais o próprio eu clama por atenções. O nosso eu desaparece quando insistimos em contemplar Jesus Cristo na sua agonia, no Getsêmani e na cruz do Calvário. Olhando para Jesus, nos envergonhamos da nossa frieza, da nossa letargia, do nosso espírito egoísta, interesseiro. Estaremos nós dispostos a ser qualquer coisa e a não ser nada, contanto que façamos um serviço de amor para o nosso Mestre Jesus. Regozijar-nos-emos em levar a cruz após Cristo, suportar a prova, suportar a vergonha e a perseguição por amor a Jesus. Nenhuma alma que creia em Jesus, embora seja fraca a sua fé, e seus passos, embora sejam vacilantes,
como os de uma criancinha. Nenhuma destas almas deve ser desconsiderada. Por tudo que nos confere vantagem sobre os outros. Se Deus nos deu educação, refinamento, seja nobreza de caráter, educação cristã ou experiência religiosa, todas as vantagens que nós temos, nada disso nos faz melhores do que os outros. Achamo-nos em dívida para com os menos favorecidos e o quanto estiver ao nosso alcance, cumpre-nos ajudá-los, salvá-los. Se um desses pequeninos, filhos e filhas de Deus, pelos quais Jesus morreu, se um desses pequeninos for vencido e cometer uma falta contra nós, é nosso trabalho, então, buscá-lo, restaurá-lo. Não esperem que ele venha até você. Não espere que ele dê o primeiro passo para a reconciliação. Você e eu deveremos buscar aquele que se afastou de Deus, a ovelha perdida. Em espírito de mansidão, nós deveremos ir àqueles que estão em falta, repreendendo-o entre ti e ele só, não expondo-o, não fazendo-o passar vergonha, contando sua falta para os outros. Não desonremos a Cristo, tornando público o pecado oculto do nosso irmão. Muitas vezes a verdade precisa ser dita francamente ao que está em erro, ao que está pecando, mas não nos compete julgar nem condenar. Quando você falar com teu irmão e não resolver o problema, leva ainda contigo mais um ou mais duas pessoas. Talvez a sua influência unida com mais 2 ou 3 pessoas prevaleça e você consiga ganhar este irmão de volta para Jesus. Se ele não os atender, então, e só então, o assunto deve ser levado perante o inteiro corpo dos crentes. Que os membros da igreja, como representantes de Cristo, se unam em oração e amoráveis súplicas para que o ofensor seja restaurado, não seja desprezado ou negligenciado por seus antigos irmãos, mas tratado com ternura e compaixão, como uma das ovelhas perdidas a quem Cristo ainda está buscando trazer para o aprisco. Queridos, Jesus não ensina a existência de um inferno que arderá eternamente. Os efeitos do fogo serão eternos. Não é o fogo que vai continuar ardendo eternamente, mas os efeitos serão eternos, porque aqueles que forem mortos no lago de fogo e enxofre não mais ressuscitarão, não mais reviverão. Não é vida eterna em sofrimento. O que a Bíblia ensina é a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. São 2 resultados: a vida eterna em Cristo Jesus e a morte eterna para quem segue a Satanás. Mas eles vão se tornar cinzas. Este fogo vai queimar até tudo se tornar cinzas, porque é exatamente isso que a Bíblia ensina. A Bíblia explica a Bíblia. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4 e o verso 1 em diante. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. A raiz do pecado é Satanás, os ramos são os ímpios, são os pecadores perdidos. Mas o fogo consumirá a raiz e os ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E o verso 3 explica: pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Satanás e os demônios e todos os ímpios vão ser queimados e se tornarão cinzas debaixo das plantas dos nossos pés. Queridos, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. É isso que Isaías capítulo 65, verso 17 explica. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 65 e o verso 17. Leia comigo.
Porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Não vai existir um lago de fogo eternamente queimando. Como poderia haver felicidade na nova terra se existisse um lago de fogo e enxofre onde temos amigos sendo queimados eternamente? Não, queridos. Não é o lago de fogo que fica queimando eternamente. Os efeitos são eternos, porque eles se tornarão cinzas. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mesmo Satanás será queimado e vai se tornar cinzas. Isso você pode ler em Ezequiel capítulo 28, lendo aqui em Ezequiel capítulo 28 e o verso 18 e 19. Aqui diz: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Portanto, tanto os ímpios, os demônios e o próprio Satanás, eles vão se tornar cinzas. Não haverá lembrança das coisas passadas. A nova terra terá como capital a Nova Jerusalém. Nós vamos viver na nova terra. Não vai existir um lago de fogo eternamente queimando. Não é vida eterna em sofrimento, é morte eterna, o salário do pecado. Mas para os filhos de Deus haverá vida eterna, felicidade eterna ao lado de Jesus Cristo. Este é o sonho de Deus para você, meu irmão. É com essa promessa, é com essa esperança que Jesus Cristo quer animar você, quer fortalecer a sua fé, quer derramar sobre você o Espírito Santo, para que você não desista deste sonho, deste novo céu, desta nova terra. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos porque Tu és o bem, Tu és a vida, e o bem é eterno, porque o bem é Jesus Cristo, e o bem será eterno, porque nós vamos viver vida eterna em felicidade com Jesus Cristo na nova terra, no novo céu. Derrama sobre nós a Tua bênção, Pai querido. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos e faze-nos instrumentos na salvação das almas. Pai querido, que o Espírito Santo nos use no preparo de um povo para a segunda vinda de Jesus. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.